A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Jeremias, né, um profeta do Senhor. Ontem a gente estava lendo a oração de Jeremias, né, a intercessão dele pelo povo de Israel e de Judá, né, de Jerusalém e de Judá. Porque, afinal de contas, o povo sempre se rebelando contra o Senhor, né? O Senhor deu seus mandamentos, deu seus estatutos, tinha uma aliança com o povo, né? Com os pais, né? Com os antepassados, mas o povo não seguia essa aliança, então Deus, obviamente, não estava satisfeito, né? Então Deus acendeu-se a ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e o povo de Judá, né? Lembra que Deus tinha feito uma aliança com Davi, que nunca faltaria um descendente de Davi na tribo de Judá, no trono de Judá, né, por amor a ele, desde que seguisse ao Senhor, né, desde que se mantivesse no caminho do Senhor, mas infelizmente já há muito tempo o povo não seguia o caminho do Senhor, né, vezes e mais vezes tinham avisos do Senhor, né, eram chamados à atenção através de profecias, através de coisas que aconteciam, e eles não se arrependiam dos seus maus caminhos, continuavam sempre blasfemando o nome do Senhor, adorando a outros deuses, seguindo outros costumes e assim por diante, né? E Jeremias, sendo um servo de Deus, com bondade no coração, ele intercedeu ele orando pelo povo, intercedendo pelo povo, né? E ontem a gente estava lendo sobre essa intercessão dele pelo povo, mas Deus inclusive pediu para que Jeremias não orasse mais por eles, né? Porque Deus não aceitava nem mais os sacrifícios desse povo, porque o povo estava blasfemando contra o Senhor e a ira do Senhor iria se acender contra eles, né? E hoje, continuação do diálogo de Deus com Jeremias no capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes-á, assim diz o Senhor: os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste para trás. Por isto, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender, e amontoá-lo-eis com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo, pois não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mão dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma.
Pôs-se-lhe o sol, sendo ainda de dia, confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o meu inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas, os teus tesouros, entregarei sem preço ao saque. E isso porque todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Aqui Jeremias mostra uma preocupação, né? Porque obviamente ele era perseguido, né? Teve uma época de perseguição pelo rei Ezequias, né? Porque ele sempre levava a profecia do Senhor e aos ouvidos não era bem recebido, porque a profecia do Senhor trazia a ira do Senhor, né? E quem quer a ira do Senhor? Ninguém, né? Nem mesmo os seus filhos principalmente, né, que conhecem muito bem o poder de Deus, sabe como é a ira do Senhor. Imagine quem não é os seus filhos, né, que só recebe a ira do Senhor, né, que só recebe, que sabe que vai ser avassalador. Então, eles só queriam o mal de Jeremias, mas aqui Deus mostra que aqueles que andam sob o nome do Senhor, esses são protegidos, né? Tem a perseguição sim, obviamente tem, porque o demônio tenta de todos os lados, ele quer fazer com que a gente desista, né? Tem as provas também, porque Deus também nos prova para saber se realmente estamos ao lado dele, se somos fiéis a ele, mas ele nos mostra que do jeito que tem a prova para saber se somos fiéis a ele, ele também prova que ele é fiel a nós, né? E fiel muito mais até do que nós a ele, porque a tentação, se ela for contínua, nós em Apocalipse inclusive diz que quando vier o anticristo, que fará milagres, né? Sinais e maravilhas, ele enganará muitos, né? E esse tempo será diminuído, porque se continuasse, ele enganaria até os filhos de Deus, né? Ou seja, ele enganaria todos. Todos iriam acabar acreditando que ele realmente seria o Cristo e assim ninguém seria salvo. Então Deus que abreviará o tempo do anticristo para que nem todos possam ser, para que nem todos caiam na armadilha do anticristo, né? Então isso aí mostra que realmente nós somos fracos.
que se a tentação vier continuamente, nós somos capazes de cair nessa tentação. Nós não temos o poder de resisti-la por toda uma vida, vamos dizer assim, né? Mas o Deus que está conosco, ele é capaz de diminuir essa tentação, ele é capaz de cessar com essa tentação para que a gente se mantenha firme no caminho do Senhor e nos proteger até o dia da nossa ressurreição, né, da nossa transformação, que será o dia do juízo, né? E a gente continua aqui a vida celibatária de Jeremias como sinal de Deus no capítulo 16. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimentos para as aves do céu e para os animais da terra. Ali, na realidade, a cidade estava sendo amaldiçoada naquele momento, né? Então, Jeremias não poderia ter família ali, porque senão a família também seria amaldiçoada, porque ali quem é o profeta ali é o Jeremias e não a família dele, né? Então, por isso que Deus já pediu para que ele não formasse família como uma proteção para essas pessoas também, porque seria para a descendência de Jeremias, porque imagina só, né? Jeremias, um servo do Senhor, de repente ter filhos e ver o seu filho sendo morto ali e não podendo nem ser sepultado, né? Sendo comido ali pelos animais, pelos urubus, né? Que hoje a gente sabe os urubus, mas naquela época tinha os animais da época que comiam também os mortos ali, né? E continua no versículo 5, porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeça deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nesta terra. Não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disseres, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado que cometemos contra o nosso Senhor Deus? Então lhe dirá: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram, e vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. Ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, e qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte,
de sobre todo o outeiro até as fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram somente mentiras e vaidade, e que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Aqui a palavra de Deus é forte, né? Ele ali está mostrando como será o futuro dessas pessoas, né? Dessas pessoas que aprenderam o que é mal, aprenderam a andar num caminho segundo os homens, né? Não aprenderam a andar nos caminhos do Senhor e acabaram fazendo pior do que os próprios pais, né? Porque aprender a andar nos caminhos, aprender a adorar outros deuses, né? E assim os seus corações acabaram ficando maldosos e assim aprenderam a tomar conta do próprio nariz, vamos dizer assim, né? Seguir o seu próprio nariz e andaram blasfemando, andaram mentindo, andaram fazendo mal contra os outros e assim por diante, né? E Deus obviamente não tolera a maldade, muito menos a blasfêmia, né? E pior ainda é que não se arrependeram, né? Tiveram muitas chances, muitas e muitas, mas não se arrependeram dos seus maus caminhos. Porque Deus é misericordioso, sim, Ele sempre está com a mão estendida, mas é como a gente sempre fala aqui, né? Deus está sempre com a mão estendida, mas a gente tem que estender de volta para alcançar a mão dele, né? Ele não nos puxa à força. Ele mostra o caminho a ser seguido, mas nós é quem tomamos a decisão de seguir ou não. E aqui aquele povo de Jerusalém, né, na época do rei Ezequias, infelizmente não seguiram os caminhos do Senhor, né? Acabaram sendo cativos em Babilônia por 70 anos, né? E realmente foi uma época muito sofrida. Tiveram alguns, os que realmente se manteram fiéis, porque não foram todos, obviamente, né? Não foi a cidade toda, mas aqueles que ainda se mantinham no caminho do Senhor, esses mesmo cativos tiveram a proteção do Senhor, né? É como fala a palavra do Senhor, que o sol é para todos, né? A sorte é para todos, ou seja, tudo pode acontecer para qualquer um, não existe essa de que, porque é filho de Deus isso não vai acontecer, não, tudo pode acontecer com qualquer um, o mundo tá aí para acontecer qualquer coisa com qualquer um, a diferença é que quem está nos caminhos do Senhor, a gente tem a quem recorrer, a gente tem a esperança da vida eterna, né? A gente tem a certeza, aliás, não é apenas uma esperança, é a certeza da vida eterna, e a gente tem a quem recorrer, porque no momento de angústia, a gente sabe quem procurar primeiro para o acalanto, né? Para acalmar o coração, né? Para dar um sossego, um sustento, um acalanto, e segundo, para nos mostrar a direção a ser seguida, né? Para nos mostrar a decisão correta a ser tomada, porque a nossa maior dificuldade é essa, né? É saber em que decisão tomar, porque a vida é cheia de decisões, né? É caminho A, caminho B, né? E essas decisões, muitas vezes, ela acaba, como diz, decisão, ela decide a nossa vida, né? Ela influencia muito o nosso futuro. Então, tem que ser muito bem pensada. Por isso, a direção de Deus
para que essa influência seja totalmente positiva, né? Nós, os filhos de Deus, nós entregamos a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E Ele sabe o futuro. Ele sabe que no futuro as coisas que irão acontecer, e nós estando no caminho dele, Ele sabe as decisões que iremos tomar e que essas decisões serão benéficas para nós. Mas se não estivermos no caminho dele, se formos por decisões próprias, essas decisões serão ruins. Nem sempre, às vezes pode acontecer da gente tomar uma decisão boa e tal, mas nem sempre, infelizmente, pode acontecer. A maioria das vezes as decisões são ruins e isso acaba nos afetando. Mas o principal é ter o Espírito Santo dentro da gente. O principal é respeitar os mandamentos do Senhor, é respeitar a Deus como ser supremo, né? Como Criador dos céus, da terra, de tudo quanto neles há. É acreditar que Jesus Cristo é nosso Salvador, que Ele veio em terra, que Ele veio como ser humano para nos redimir de nossos pecados e que Ele realmente é Filho de Deus, né? O principal é esse. E se manter firme no caminho do Senhor. Não é fácil, a gente fala se manter firme assim, realmente não é fácil, não. Para quem está de fora, falar isso é muito fácil, mas para a gente que está passando por certos momentos, realmente é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço, a gente tem que pedir sempre a Deus, tem que se manter confiante, porque muita gente acaba nos menosprezando e isso acaba influenciando o nosso pensamento em nós mesmos. Quando a gente se olha no espelho, a gente acaba vendo uma pessoa muito fraca, uma pessoa insensível, uma pessoa sem valor nenhum, mas saiba que você tem muito valor para Deus. Deus te ama de todo o coração. Deus sabe, você é muito valoroso para Deus. Jesus Cristo já pagou o preço por você e esse preço foi preço alto, foi preço de sangue. E Ele quer você no caminho dele. Então, faça um juramento com Ele, faça uma aliança com Ele e deixa que Ele te guie. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Tu és tremendo, Senhor. Louvado e glorificado és, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Mantenha-se perto dessa pessoa, Pai. Acalanta esse coração, Senhor. Amoleça esse coração, Pai. Encha com teu amor, Senhor. Encha com tua unção. Enche com teu poder, Pai. Derrama tua glória sobre essa pessoa, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, Pai. Toque em sua profissão. Em nome de Jesus, Senhor, traga para perto de Ti, Pai. Eu peço pelos meus familiares, pelos familiares de meu esposo, derrama Tua unção sobre cada um deles, Pai. Proteja-os de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando a cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, que sejamos guiados, Pai, de acordo à Tua vontade, que sejamos capacitados, Pai, para proclamarmos cada vez mais o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.